A paz do Senhor, povo de Deus, povo amado, povo querido. Eu gostaria de deixar uma mensagem sobre algo que é muito interessante, que é sobre a palavra abismo. No Salmo 42, no seu verso 7, o salmista narra que um abismo chama outro abismo. Na Bíblia, logo no seu princípio, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Que interessante, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Existe uma parábola aonde fala sobre o rico e Lázaro, que lá também, nesta conjuntura, Abraão diz que existe um abismo entre aqueles que se encontram no paraíso, no seio de Abraão, e os que estão no Hades. Abismo. Esse abismo, quando nós vamos pesquisar, estudar sobre ele, é como se fosse um buraco sem fim, que não tivesse fundo, ou mesmo algo inacessível. Eu fico imaginando que a face do abismo do livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 2, está falando do abismo cósmico, aonde é algo inimaginável para nós, em que dentro deste abismo sem fim existe um sistema solar, dentre este construído por Deus, porque Deus criou o céu e a terra, e aí a Bíblia faz esta menção de que havia o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas que existia ali a face do abismo. Quando nós vamos ver o abismo que Davi retrata, aonde ele está falando que um abismo chama o outro abismo, nós podemos entender que esse abismo já chega-se para nossos próprios sentimentos, aonde muitas das vezes nós nos afastamos das pessoas, mesmo vivendo junto. Porque quando há mentira, uma mentira chama outra mentira. E através da mentira vai se afastando, distanciando. Mesmo estando junto, as pessoas passam a não se acariciar mais, as pessoas passam a não ter mais momentos afetivos umas com as outras. E daí nasce então uma separação que muitas das vezes nem se entende por que houve essa separação. Porque nasceu o abismo do egoísmo, o abismo da prepotência, da falta de arrependimento, da falta de se perdoar, e passa-se um atingindo o outro e começa as discussões, aonde a gente vê muitas das vezes inicia com uma discussão, da discussão passa para agressão verbal, passa para agressão física, muitas das vezes há a morte de mulheres, de homens, com feminicídio. A gente sabe que esse abismo ele foi aumentando, que é quando um abismo chama o outro abismo. Quando a gente vai observar o abismo narrado no seio de Abraão, onde fala ali do rico e de Lázaro, que Lázaro morre, é um mendigo que vive comendo as migalhas, morre e vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o Hades. E ali o rico pede para que pingue pelo menos um pingo de água sobre a sua língua, porque ele está sendo atormentado. Então Abraão diz que não tem como, porque existe um abismo. É esse abismo espiritual, aonde nós sabemos que só existe o céu e o inferno, aonde aquele que está no céu não tem acesso ao inferno, e aquele que tem o inferno, ele não perde a sua consciência, onde ele não vai se esquecer do porquê que ele não conseguiu a salvação. Não é o pecado que leva para o inferno, é morrer no pecado, é rejeitar a graça de Jesus Cristo, que foi este que morreu para que nos libertasse deste pecado, aonde agora nós já sabemos que viver em harmonia, amando as pessoas como a nós mesmos, respeitando os princípios da vida, não dando acesso a esses abismos, nós temos então aí o momento de estarmos nos aproximando de Cristo, porque ele disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê nunca morrerá. No entanto,
o abismo que chama o outro. Nós traduzindo para os nossos dias atuais, a gente diz assim que nada é tão ruim que não pode piorar, porque também nada é tão bom que não possa melhorar. Se nós formos observar, quem começa bebendo cachaça, fumando cigarro, passa a fumar maconha, vai para cocaína, vai para o crack, começa a furtar, começa a roubar, começa a se prostituir, passa a viver no mundo do crime e tende a morrer e ir para o inferno, porque o abismo ele vai piorando a cada momento, e assim a gente sabe que as pessoas precisam compreender que o abismo é aquilo que muitas das vezes, literalmente falando, é a coisa que é ruim que passa a piorar. O marido começa a discutir com a esposa, começa a agredir, depois mata e vai preso, e muitas das vezes perde a sua própria vida. Então um abismo vai chamando o outro, e só Jesus Cristo pode libertar desse abismo. Amém? Jesus abençoe a todos de uma forma especial.